Olá, hoje eu estou aqui com o Everton, ele é CEO da WIS Soluções. Muito obrigado pela sua querida presença aqui. Obrigado, Thiago. E vocês, nossos assinantes, nos enviaram dúvidas ao longo dos últimos dias que a gente vai direcionar diretamente para o CEO responder. Então, uma oportunidade rara aí que a gente tem de nos relacionar e ele responder as dúvidas diretamente para você que enviou. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os principais focos de investimento da empresa hoje? Bom, Thiago, a WIS tem como foco a distribuição de produtos financeiros, basicamente crédito, principalmente através de parcerias. A gente acredita que é o core da companhia. Então, se você olha o nosso movimento, por exemplo, com a Caixa, onde a gente é a estrutura de comercialização de seguros dentro das agências e no mundo digital, vê a nossa parceria com o Banco Inter, a nossa parceria agora recente com a Barigui, concessionária de veículos, onde a gente basicamente adquiriu a outorga, adquiriu o veículo deles que tinha a outorga de exploração de seguros dentro das concessionárias. Esse é o que a gente entende como core da companhia. Nós conseguimos gamificar e mobilizar estruturas, não só instituições financeiras, mas todo tipo de balcão que a gente chama, para comercialização de produtos secundários, seguro e crédito. A ideia da companhia é continuar acelerando nessa estratégia. Ainda existem uma série de balcões, e aí esse nome balcão a gente tem que tomar um cuidado para esclarecer, que não é só um banco, mas qualquer empresa que tenha relacionamento forte com o seu cliente e que tem outro produto como core, pode ter oportunidade de investir. Uma varejista pode ser? Com certeza, com certeza. Obviamente, dentro da WIS, a gente estruturou muito bem o frame de investimento e de oportunidade. A gente enxerga que instituições financeiras é onde tem o maior volume de oportunidade e seguridade, principalmente. Aí crédito é o core dele. Então a gente foca só em seguridade. Quando você vai descendo o valor da cadeia do bem vendido, menor em geral é a oportunidade. Então, por exemplo, você falou varejista. Uma varejista de linha branca tem capacidade de vender seguro, principalmente seguro garantia estendida, muito maior do que uma varejista de roupa. Porque a varejista de roupa está vendendo um produto com menor ticket, menor possibilidade de encaixar produtos secundários. E a margem é bem boa, né? Margem do garantia estendida, né? Uhum. Tem caído muito e a gente ainda enxerga a oportunidade de maximizar. E aí, se você, por exemplo, hoje entra numa agência da Caixa, você vê uma dinâmica completamente diferente de 10 anos atrás. A oferta, a forma de cativar o cliente, de oferecer, de gamificar, de remunerar, faz toda a diferença. Então, é isso que a gente levou para o Banco Inter e é isso que a gente pode um dia levar para uma varejista. Só achamos que as varejistas tem ainda menos oportunidade que, por exemplo, uma imobiliária. Imobiliária tem um bem de alto valor. Então, a imobiliária tem condições de vender o seguro residencial, um home equity, um financiamento imobiliário, um seguro fiança locatícia, um garantia estendida para novas obras que a gente chama de responsabilidade civil no mercado de seguros. Um nomezinho chato, mas que é exatamente isso. Deu defeito na minha casa, eu quero que, se o construtor não consertar, eu quero que alguém conserte. O volume de oportunidade, quando você sobe o ticket do bem, para seguros, é brutal. Everton, a próxima pergunta que nos enviaram. Quais são as perspectivas para o futuro da empresa? Pretende buscar maior diversificação? Vamos começar pela segunda pergunta. Com certeza, a companhia se estabeleceu e passou esses últimos 2 anos, Thiago, transformando todas as nossas soluções em soluções conectáveis e white label. Por que isso? Porque a companhia, originalmente, ela era muito tailor-made. Ela era muito desenhada para um cenário, um banco, uma operação. Então, a gente teve um tempo, 17, 18, para conseguir craquear e transformar soluções em produtos. Dito isso, eu acho que hoje a gente está confortável de falar que não existe ninguém no mercado que tenha esse leque de soluções para alguém que tem um balcão se rentabilizar. Então, eu acho que por isso que foi muito interessante o início da dinâmica com, de novo, voltamos para o Banco Inter, porque são as que a gente pode comentar, porque quando a gente apresentou toda a gama de soluções que a gente tinha, e o Banco Inter tem uma característica que ele é muito ágil, muito dinâmico, muito pragmático. E eles falaram, pô, para a gente conseguir construir tudo isso, vão ser anos e anos. Nós precisamos oferecer o que tem de melhor para o nosso cliente, se rentabilizar e devolver retorno para o acionista. Então, nisso foi clara a sinergia ali.
Se você olhar a quantidade de instituições financeiras que ainda têm baixa captura de valor em seguridade, e se você olha para esses balcões que eu mencionei de alto ticket, tem muita oportunidade ainda para o WIS capturar. Inclusive corporativo? Inclusive corporativo. Inclusive corporativo. Existem bancos de middle, por exemplo, no segmento corporativo, que tem um relacionamento muito legal com uma carteira de clientes bem difusa, que são compradores de seguros, e esses bancos não estão se rentabilizando. Então, quer dizer, aqui não é bom a gente começar a mencionar nomes, mas se você olhar essa gama, são bancos com 20, 30, 35 bi de ativo. Se você olhar no balanço deles, você não vai ver linha de corretagem de seguros ou vai ver muito marginal, perto do que é possível fazer. A gente tem uma experiência no segmento corporativo, inclusive que é a minha origem na Caixa, que foi muito interessante entre os anos de 14 e 17. Chegou a ser 9%, 10% da nossa receita do conglomerado. Algumas mudanças de estratégia do banco, algumas mudanças no Minha Casa Minha Vida, fizeram com que ela andasse um pouco, num pace um pouco menor. Mas quando a gente olha essas instituições financeiras de middle, brutal a oportunidade existente lá. E muitas vezes a gente enxerga que essa instituição financeira ela vai demandar um nível de esforço, energia e dinheiro muito alto para destravar esse valor. Sendo que, na verdade, ela pode até destravar à vista, parcialmente, porque o nosso modelo de M&A é muito proprietário, né? Então existe um pedaço em risco, mas a maior parte a gente quer alinhar os incentivos, mas dá para a instituição financeira destravar valor muito rápido. Vale a pena mencionar que, apesar da diversificação, a gente acredita que a Caixa é e vai continuar sendo o principal parceiro da WIS no seu futuro. E a primeira parte da pergunta, quais são as perspectivas para o futuro da empresa? Bom, a gente está super animado. Eu acho que o ano de 2019 internamente, foi muito interessante. A gente criou um momento, a cultura está muito forte, o foco está muito forte, a gente tem pouco brand awareness no cliente final, né, que a gente diz que nós somos uma companhia B2B2C. Então, no C, a gente acaba trabalhando com a marca do parceiro, Caixa, Inter. Isso deve continuar acontecendo, né? Isso deve continuar acontecendo. A gente enxerga muito mais como um solution provider de rentabilização da sua operação do que brand awareness. Mas, assim, a gente começa a ficar reconhecido pelas instituições financeiras, pelos grandes grupos concessionários, pelos grandes grupos imobiliários, por algumas instituições que têm esses balcões e já cansaram de tentar fazer o esforço de mudar o ponteiro. E isso apresenta um futuro muito legal para a companhia. Essa aqui é uma das perguntas mais comuns. O contrato da Caixa será renovado? Caso negativo, qual a estratégia da empresa? Bom, é importante a gente entender a realidade da Caixa. A Caixa está passando por uma transformação do seu balcão de seguros no intuito de capturar o maior valor possível. Ela vem de uma estratégia de forte sucesso, de grande track record, com um parceiro segurador, que não tinha expertise no portfólio inteiro. Então, o que ela enxerga como importante e estratégico é ela manter esse parceiro, mas no que é core dela, que é a CNP Assurance, mas que é importante conseguir achar parceiros para rentabilizar segmentos em que a CNP acabava não participando. Para dar um exemplo, eu acho que isso está nos nossos materiais, a WIS, quando trabalha no seguro corporativo, não trabalha com a CNP. Ela tem uma espécie de um waiver da CNP, da Caixa Seguradora, para buscar soluções no mercado, e aí a gente faz uma co-seguro entre a Caixa Seguradora e esses outros players. A estratégia da Caixa é buscar a rentabilização de cada um desses segmentos. Com isso, ela não renova o contrato as-is com a CNP. Isso dispara a necessidade de uma nova negociação com a gente. Então, a forma como a Caixa está tocando é a forma como ela deve tocar. Inclusive até respaldada pelos tribunais de conta, pelo CGU, e a gente entrou num acordo dizendo, não, realmente vocês precisam renegociar o balcão de vocês, e por ser uma instituição pública, ela entende que essa negociação tem que ser aberta para todos os outros players. Dito isso, voltando para a sua pergunta, a WIS enxerga que nessa renegociação está relativamente pacificado a necessidade e o valor de existir uma WIS, tanto que no contrato que a gente assinou com eles, eles deixam claro que irão fazer um bid para uma estrutura muito semelhante à da WIS, e chegam até a descrever isso, tá no nosso processo de renegociação de 2018, é público. E a WIS tem total condição de ser uma excelente proposta nessa renegociação. Excelente proposta.
versus tem certeza que vai renovar? Não tenho como dizer isso. Esse processo vai ser público, vai ser aberto. Com certeza vai ser desafiador. A gente espera, inclusive, uma necessidade de aporte, assim como foi feito com a Tóquio, com a CNP Assurance. Pode ser que exista aí alguma necessidade de upfront da Wiz para renovar esse contrato por mais 10 anos. Mas caixa, você acha que você tem para isso? Ou precisaria ir a mercado para... A gente tem feito já alguns movimentos, até adiantando, a gente no final do ano passado mudou a política de pagamento de dividendos, justamente para já começar a reter um excesso de rentabilização. A gente caiu de 100% de payout para 50%. Esses outros 50% um dos motivos para gerar caixa para um movimento como esse. A companhia é zero alavancada. Então, nós não temos nenhuma dívida, pelo contrário, a gente tem um pouco de excesso de caixa. A gente tem um recebível performado muito interessante. O que é o recebível performado da Wiz? Esse nome não existe no mercado segurador, eu estou fazendo um paralelo com o que o nosso assinante, o teu assinante, vai conseguir entender. São vendas de seguros que a gente já fez, mas que os clientes ainda continuarão pagando. E esse run-off está protegido na nossa negociação, uma coisa que a gente quis pacificar totalmente, até seguindo a legislação. Nós seremos o corretor até o final dessa apólice. Então tem 15, 16, 17 anos de runoff de algumas apólices de habitação, por exemplo. Qual que é o seu, vamos dizer assim, prazo médio de seguro? Porque você tem de 17, tem coisa de meses, né? Sim, meses a gente tem um perfil muito pequeno de um produto mensal. A gente tem seguros mas deve mensais. ter coisas vencendo nos próximos meses. Assim. Sim. A gente tem uma curva. A gente não dá guidance e abre isso, mas é possível o investidor que tem essa curiosidade de mergulhar e conseguir modelar. No nosso release, a gente sempre descreve o que foi oriundo, receitas oriundas de vendas do passado, que a gente chama de fluxo, versus receitas oriundas do próprio ano. Hoje, a gente está cada vez mais diluindo isso. E não significa que a Wiz não está vendendo mais vendas novas. A gente continua crescendo nas vendas novas, só que o fluxo está crescendo tanto por causa de anos de forte crescimento, que hoje isso está em 60-40. Duration, que a gente chama, que é justamente essa questão da vida nova, vida média. Varia muito de linha para linha, e como a gente abre as linhas, também o investidor interessado consegue pegar as linhas e quebrar, né? Tem linhas muito curtas, como grandes riscos e alto, e tem linhas muito longas, como o prestamista. O prestamista até que nem tanto, mas o habitacional e o vida são carregos muito grandes. A próxima pergunta que nossos assinantes enviaram, uma dúvida muito comum do investidor pessoa física. Ele é um investidor individual, ele gosta muito de dividendos, quem não gosta? O que esperar da Wiz em 2020 em relação aos dividendos e também nos próximos anos? É uma excelente pergunta e muito pertinente para a nossa realidade. Na Wiz, a gente entende que dividendos é um tema muito prioritário, a gente entende a vocação da companhia de distribuição de resultado para os seus acionistas e de criação de valor. A gente tinha como prática a distribuição de 100% do resultado da companhia ano após ano. Mudamos agora, nesse último ano, para 50%, conforme o estatuto. Então, a prática... O que a gente vai exercer para 2020 é o pagamento de 50% do resultado, o que ainda é para o nosso market cap razoável, bem razoável para o país, para o Brasil que a gente vive hoje. E o motivo da gente reter os outros 50% é aquele ponto que eu mencionei anteriormente, que é o nosso interesse de estar capitalizado, não só para novos negócios, mas até para um possível bid da Caixa que tenha upfront. Tá, então, pessoal, você que está comprando ações hoje e olhar os dividendos dos últimos 12 meses, não tome sua decisão de investimento somente baseada nesse número, porque provavelmente os dividendos que você vai receber nos próximos 12 meses vão ser um pouco menores do que nos últimos 12 meses, certo? Certo. Proporcionalmente, sim, Tá. A companhia vem crescendo, mas... Não que isso seja ruim, a empresa está justamente retendo esse dinheiro para fazer negócios que são importantes para a continuidade da operação, inclusive, quem sabe, poder crescer ainda mais. Isso não necessariamente é ruim, mas se você for comprar somente por conta desse indicador, leve em consideração essa fala do Everton, certo? Certo. Próxima pergunta, uma pergunta muito boa. Quais são as perspectivas para o negócio realizado com o Banco Inter? Certo.
Bom, a Wiz detém 40% da Interseguros, que tem 50 anos de outorga e exclusividade da exploração de produtos de seguridade no Banco Inter. A gente tem feito avanços notáveis lá, são 6 meses que a gente está atuando dentro do Banco Inter, parte do time da Wiz foi para BH para conduzir a Interseguros em conjunto com o Banco Inter, e a gente vê uma gama de oportunidades muito interessante. Ainda é uma operação relativamente pequena para o tamanho da Wiz, mas ela tende a ser significativa nos próximos anos. Ao mesmo tempo, o Inter vem crescendo muito, vem desenvolvendo uma área de crédito, pessoa física, que está cada vez mais vivo e desenvolvendo o seu marketplace e o seu relacionamento com os clientes. Isso vai dar um nível de oportunidade para a seguridade muito interessante. Então, assim, de forma geral, a gente enxerga que a Interseguros vai ser um ativo relevante no futuro da Wiz e a gente está super animado. E a última pergunta que vocês nos enviaram é: como que você enxerga o futuro da empresa nos próximos 10 anos? Provavelmente vai ser diferente dos últimos 10. Com certeza. Bom, eu enxergo a Wiz como a maior e melhor gestora de canais de distribuição para produtos financeiros e seguros do país. Com certeza. Então, eu enxergo uma empresa diversificada, com parcerias com diferentes instituições financeiras, com diferentes balcões, como a gente mencionou, e tendo a capacidade de ter sinergia e investimento tecnológico que possa ser aproveitado por todas essas empresas. Eu acho que daí mora o grande desafio. A Wiz, ao se diversificar, ela não pode perder a eficiência, o foco em resultado, a cultura e os valores entre essas empresas que vão ser criadas. Eu acho que esse é o futuro da Wiz em 10 anos. Vamos dizer assim, os últimos 10 anos foram 100% praticamente de receitas oriundas da parceria com a Caixa, né? Nos próximos 10 anos, você acha que isso aí, eu sei que não é um guidance, mas pode cair para menos da metade? Pode cair para menos da metade, mas como mencionei, a gente enxerga tanta oportunidade ainda na Caixa. Acho que a Caixa tem condições de desenvolver um trabalho belíssimo em seguridade. Acho que o atual time vem colocando muitos projetos no ar. Eles estão agora com uma agenda de IPO que é pública, e isso deve acelerar muito. Então, a gente costuma na Wiz não falar em porcentagem para não torcer pela diminuição de um negócio. A nossa ambição é ter outra Wiz do lado da nossa Wiz, com outros balcões. Se a Wiz da Caixa continuar crescendo, ótimo para o nosso investidor. Everton, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu, muito bom, cara, quando vem pessoas que estão aí em altos cargos das empresas responder as dúvidas aqui do nosso assinante. Então, vou deixar aqui um espaço para você fazer as últimas palavras para os investidores do Brasil. Acho que vários deles investidores da Wiz. Bom, vou agradecer a Suno. Eu acho que é muito importante para a gente que está do outro lado da mesa vir trocar, aprender e se expor. Eu acho que isso é parte do desenvolvimento do nosso mercado de capitais, é parte do desenvolvimento dos executivos. Acho que a gente tem que ter esse vínculo aberto. A gente está muito animado com a companhia. Acho que a companhia está num momento muito interessante, numa cultura e numa pegada bem dinâmica, bem jovial. Então, espero que a gente tenha um belo ano no Brasil, um belo ano na Wiz, e espero que os investidores continuem tendo o seu retorno aqui e consigam ter na Suno um arcabouço de informação e conhecimento. Obrigado. E ele falou que é nosso assinante, né? Verdade? Desde o começo. Desde o começo. Investe em fundos imobiliários, né? Invisto em fundos imobiliários, investia muito em ação, seguindo as dicas aqui, alguns daqueles... Comprou o Wiz? Eu comprei o Wiz, mas não por causa da Suno. Eu já estou lá há muito tempo. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado dessa entrevista, e a gente vai fazer mais entrevistas como essas no futuro com outros profissionais de outras empresas.